Olá, Brasil! Eu estou muito contente por poder estar aqui compartilhando algumas coisas para vocês aí nessa conferência de missões. Em especial, agradecer a Igreja Despertai do pastor Adriano e da pastora Sheila, e dizer que é um privilégio poder estar aqui compartilhando algumas coisas com vocês. E o meu nome é Jéssica, né? Eu estou aqui no Níger já fazem 3 meses. Eu sou missionária já há mais ou menos há uns 3 anos e conheço a missionária Sol, a gente trabalhou muito junto. Um beijo, Solzinha. Amo demais essa mulher de Deus. A gente pôde compartilhar e dividir muitos momentos juntos, muitas experiências boas, acrescentar na vida de outras pessoas, mas sermos acrescentadas também. Bom, eu estou no Níger. O Níger é um país da África. Estou especificamente na cidade de Niamey. O Níger é considerado como o segundo país mais pobre do mundo, mas ainda assim, eu me lembro de quando quando o avião estava para decolar, eu pude olhar essa cidade, eu pude olhar essa terra com os olhos do Senhor. E eu sei que a pobreza é uma coisa do homem, mas eu vi a glória do Senhor nesse lugar. E eu não vejo esse peso, essa dificuldade que as pessoas dizem muito. Existem a dificuldade da religião, a dificuldade da cultura, sim, porque eu tô num país aqui, é um país de muçulmano. 99,9% da população é muçulmana. Então, não é um país perseguido, o evangelho não é tão fechado, mas existe uma barreira para poder se ministrar e alcançar as pessoas, é muito difícil. Mas aos pouquinhos eu vou contando para vocês algumas experiências. E aqui tá muito quente hoje. Eu até queria ter filmado, né, dentro da base ou num lugar para vocês conhecerem melhor aqui. Mas infelizmente o sol tá muito forte, a gente não conseguiu ficar. Essa semana chegou nos 65 graus, pelo menos, né, é o que a gente imagina que seja. Mas a sensação é muito maior. Existe uma grande dificuldade para dormir. Eu tenho muita dificuldade para dormir aqui. E a gente tem que tomar cuidado com a vestimenta, porque por eles serem muçulmanos, então a gente não pode mostrar, é sempre roupa cobrindo toda a perna, não pode usar blusinha, regata, nada disso. Então a gente cuida muito desse lado, né? Bom, vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história. Eu me lembro de há uns 6 anos atrás, quando o Senhor me chamou para ser missionária. E foi muito difícil para mim, porque a gente sempre tem outros planos, né? A gente sempre tem outros sonhos. E nem sempre esses nossos sonhos são alinhados com os sonhos do Senhor. E para mim foi muito difícil abrir mão da vida que eu tinha, das coisas que eu tinha, do meu conforto, né? Para você ir para um lugar onde você não conhece as pessoas, ir para um lugar onde você não vai saber qual a realidade delas. Mas eu resolvi dizer sim. Então eu fui me preparar, eu estudei durante 2 anos, tive várias experiências em São Paulo, eu sou de São Paulo, tive várias experiências lá, com a minha denominação lá, mas fora do país, a minha primeira experiência foi a Bolívia, onde eu tenho um amor enorme por aquele lugar, onde eu morei lá durante um tempo. E ali foi a minha base. Praticamente tudo que eu aprendi, muitas das coisas que eu aprendi hoje, sobre missões, sobre íntima compaixão, a íntima compaixão que Jesus sentia, Jesus andava por causa dessa íntima compaixão. Foi ali tudo onde isso nasceu no meu coração. E como surgiu o Níger? No começo do ano passado eu estive em Moçambique e vocês vão conhecer o pastor Luiz Marcelo também, que é um grande homem de Deus, que eu tenho um amor, um carinho muito grande. E nós, por contatos, né, próximos, eu conheci o pessoal que trabalha aqui, o Ministério Guerreiros de Deus, com a Giovana e com o Alexandre. E eu comecei, nós nos adicionamos, adicionei eles no Facebook, a gente começou a conversar, a se conhecer, eles foram para São Paulo, eu me encontrei com eles. E aí eu tive várias oportunidades de ser acrescentada sobre o trabalho deles, como que acontecia. E foi nascendo um desejo no meu coração. Então eu estive orando durante um tempo. Aqui a língua é francês. Eu passei os 6 meses de preparação estudando francês para poder chegar aqui e não ficar tão perdida, né? Não ter fora o choque da cultura, tudo do novo. A língua é uma grande dificuldade, então eu já me desenrolo bem aqui. Je parle français un peu. Eu falo francês um pouquinho. E é isso, existe uma graça para todas essas coisas, né? Então eu queria, antes de tudo, deixar uma palavra para vocês. Eu orei ao Senhor
e de tudo que eu tenho vivido aqui. É uma coisa que tem explodido muito, me despertado muito, assim, no meu coração tem queimado muito. Tá em Mateus 24:14 que diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá um fim." Então lá no começo, se você prestar atenção, a palavra de Deus diz o evangelho do reino. E aí eu pergunto para vocês, qual a semente que nós temos recebido? Será que essa semente desse evangelho que a gente tanto tem ouvido falar, que eu ouvi falar, será que essa semente é a verdadeira semente do reino? A Bíblia diz que virá o fim quando todas as nações ouvirem a semente do evangelho do reino. E aí eu posso falar para vocês, a gente ouve muito falar que missões se faz orando, contribuindo, ou você indo, né? E oração. Será que a oração para o missionário, ele precisa de oração só no culto de missões? Será que o missionário tem que ser lembrado só quando a igreja se reúne, lembra para orar um dia por aquela pessoa? Eu creio que o desejo do Senhor e a necessidade de um missionário em campo é aquela constante, aquela fidelidade das pessoas que se movem em oração, é se preocupar com o irmão que está num outro lugar, num outro país, numa outra cidade, mas está conectado com ele, em sermos verdadeiramente um só corpo. Se você parar para pensar na comunhão do corpo, é você compartilhar as coisas. Eu paro para pensar na igreja de Atos e eles tinham, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E aí quando eu penso hoje assim na parte financeira, muitos dos mantenedores eles ofertam porque se comprometeram. E a gente via lá os discípulos, eles dividiam tudo em comum por causa da íntima compaixão. Eu não tenho que dar porque eu dei uma palavra, mas você dá. Mesmo que aquilo não volte para você, como muitos pregam sobre a lei da semeadura, que você dá, você vai plantar e vai voltar tudo para você em 100 ou não sei quantas vezes mais. Mas a íntima compaixão, ela vai muito além. A íntima compaixão é mesmo que você não tenha aquilo de volta, porque você recebeu tanto do Senhor. Você dá aquilo que você recebeu de graça. Aquilo que tanto fez uma mudança, uma transformação em você, você pode oferecer para as outras pessoas. Eu costumo falar hoje que eu sou tão grata ao Senhor. Tudo que eu olho para trás e eu verdadeiramente vejo que eu só estou aqui por causa do Senhor. Eu só sobrevivi a tantas dificuldades, a tantas coisas que as tribulações que a vida vem e nos traz. Eu só sobrevivi por causa desse amor. E é por causa desse amor que eu tô aqui. E eu costumo falar que eu sei que nada vai pagar o que Jesus fez na cruz por mim, nada. Mas tudo que eu fizer pro Senhor ainda é pouco. E eu sei que eu não tô aqui só por ação social, eu não estou aqui só para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Eu tô muito mais além disso. Mais do que só amá-las, mas eu tô aqui para me submeter a esse reino verdadeiro, essa palavra do reino, esse evangelho verdadeiro, que é a submissão ao governo do Senhor. Infelizmente, hoje, assim, dentro de tudo que eu já vivi, hoje existe uma barganha no evangelho de Deus. Hoje o evangelho de Deus, Jesus é ofertado como venha, que você vai ter o seu casamento restaurado, você vai ter a sua cura, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu carro. Não que essas coisas Deus não faz, e não que não seja lícito, muito pelo contrário, esse é o desejo de Deus. Só que essas coisas, elas são consequências da cruz. Ela não é a motivação, ela não é a verdade, o real sentido do que significa a cruz. O evangelho verdadeiro do reino é você se submeter à vontade de Deus e em todo o tempo você se perguntar o que Jesus faria, como Jesus pensaria, como Jesus caminharia, como Jesus falaria. E assim como ele foi, nós temos que ser. Esse é o evangelho onde você se submete, onde verdadeiramente não é você quem vive, mas Cristo que vive em você. Então que essa palavra desperte a igreja, não só a igreja despertar, mas num todo a gente tem orado pela igreja brasileira, né, a nação que eu amo demais. E nós precisamos, como um corpo, estar unido. Deus opera na unidade. E hoje as pessoas estão muito dispersas. O Níger me despertou muito, mas muito pela necessidade do próximo. Todos os faróis aqui tem muitos cegos, muitos. Em todos os faróis tem uma criança pequena, porque a criança aqui ela cuida dos mais velhos. Então todas as crianças aqui elas estão acompanhando o seu pai, os seus avós que estão cegos no farol. E é uma tristeza você ver o olhar triste daquelas crianças, porque criança nasceu para ser criança.
e tantas outras coisas e tantas outras dificuldades. Eu particularmente eu trabalho o Ministério Guerreiro de Deus, eles possuem 4 creches. Eu dou aula de balé para as criancinhas de 3 a 7 anos e tem sido um tempo muito bom. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que estava na creche, ela falou para mim, quando que essas crianças teriam essa oportunidade? Não é só uma aulinha de dança, uma aula de balé, é uma estratégia, uma demonstração de amor, de valor para essas crianças que estão tão esquecidas, que são tão, se vocês verem, depois a gente pode dar um zoom aqui na região aqui onde a gente mora e vocês vão entender um pouquinho do que são essas crianças, a necessidade deles, que é muito grande. E o Ministério ainda tem a Casa das Flores, que é um ateliê que ensina as mulheres a costurarem, tem sido uma grande paixão minha. A gente tem 2 grupos de mulheres, de 20 a 30 mulheres, e a gente ministra a palavra para elas. Elas são todas muçulmanas. E é muito difícil ministrar, porque eles acreditam em Jesus, mas eles acham que Jesus é um profeta. Eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus. E quando você fala isso, que Jesus foi o Filho de Deus, eles já fecham o coração. Porque no Alcorão, eles não podem ter dúvidas sobre nada, porque eles já são destinados ao inferno se eles têm dúvida. Então é muito difícil conseguir ministrar, mas existe uma graça. Deus dá uma estratégia, Deus dá uma palavra que desperta, que faz explodir no coração delas. E eu tenho certeza que toda a semente, que todos os missionários que passaram, a Giovana e o Alex, que se prontificaram a doar, a se doarem, a abrir mão da sua vida para estar aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que nós veremos muitos frutos deles. Aqui na igreja ainda existem muitos discípulos, né? Muitos deles são formados pela palavra mesmo, de caráter, de princípio, através da vida do Alexandre e da Giovana. São os meninos que frequentam a igreja aqui. Existe a Casa da Paz, onde esses meninos são apoiados, eles moram lá, eles recebem comida, eles recebem roupas, eles são cuidados como filhos mesmo, né? O Alexandre e a Giovana, eles adotaram 15 deles, então eles verdadeiramente cuidam como pais. E tem sido um privilégio somar aqui nesse lugar com eles. O meu coração é muito agradecido ao Senhor por essa oportunidade de poder servir esse lugar. A princípio, o meu tempo aqui são 2 anos, mas eu estou dizendo sim para o Senhor. Eis-me aqui, verdadeiramente eu me submeto ao reino, ao evangelho do reino, para não fazer a minha vontade, para fazer a vontade do Senhor, para me dedicar para essa nação, para poder morrer um pouquinho mais para mim e aquilo que eu tanto recebi do Senhor eu poder dar para a vida deles. Tem muitas crianças aqui que a gente ama muito. Essa aqui é uma filha também da Giovana e do Alex, a Maimu. Essa é a Maimu. Dá um oi para eles lá do Brasil. Tchau! Ela é muito querida, é uma das filhas deles também. E é isso, foi um prazer participar. Vocês vão ver muitas fotos de alguns dos trabalhos aqui. E se envolvam com a necessidade do seu próximo. Se envolvam em se submeter àquilo que Deus tanto espera de vocês. Desperta a igreja, a palavra diz, desperta ó tu que dormes, que nós possamos acordar, não para fazer a nossa vontade, mas nos submeter à vontade do Senhor. Um beijo carinhoso aos pastores, obrigado por essa oportunidade de dividir só um pouquinho com vocês e que Deus vos abençoe infinitamente mais, infinitamente mais. Um abraço direto do Níger, tá bom? Obrigada.